nós prometemos falar hoje sobre qual é o maior inimigo dos solteiros. Qual o maior inimigo do solteiro? Mas não se deixe enganar, você que não é solteiro, que esta palavra é só para eles. Não, essa palavra é para todos, casados e solteiros. Porque esse inimigo aqui, ele costuma derrotar muita gente. Muita gente. O solteiro especificamente, costumam dizer que o solteiro não tem um minuto de paz, né? Está sempre sendo cobrado, alguém perguntando, e aí, já está namorando e tal? Mas são muitos inimigos do solteiro, mas existe um que nós entendemos ser o principal, pelo que nós temos visto lidando com tantos solteiros por tantos anos. E este maior inimigo chama-se o tempo. O tempo. Você vai entender o que é o tempo e por que o tempo tem sido o inimigo de muita gente, especialmente dos solteiros. Quando a gente trata do tempo com respeito ao solteiro, como que o tempo passa a ser o seu maior inimigo? Então, por exemplo, quando a pessoa é solteira e vai passando o tempo e ela continua solteira, o tempo faz com que ela acostume-se com a vida sozinha. Ela costuma viver sozinha. Ela costuma a ser independente, não contar com ninguém, não compartilhar a vida com ninguém, ter a liberdade que a vida de solteiro também proporciona, certa liberdade. E isso acaba sendo inimigo porque muitas pessoas hoje até ponderam se elas realmente querem alguém na sua vida, porque elas pensam assim: será que eu quero me atrapalhar? Que eu quero alguém para tirar essa individualidade, esta vida tão livre que eu tenho de não dar satisfação? Quer dizer, o tempo se torna inimigo do solteiro, porque ao mesmo tempo que ele gostaria de ter alguém legal na sua vida, o tempo acaba fazendo com que ele acostume-se com a sua individualidade e com a sua solitude, não é? A vida solo. E aí a impressão é essa que você falou, né? Eu estou bem assim, né? Porque quando você tem que se adaptar, você começa inconscientemente aceitando aquele novo estilo de vida, aquele momento, aquele lugar que você está tendo que se adaptar. Então, por exemplo, quando nós fomos para fora, nós fomos morar num lugar frio, né, Nova York, eu precisei me adaptar a Nova York. Eu era do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, muito quente, vocês sabem, e a gente foi do Rio de Janeiro para Nova York no inverno. Então, eu precisei me adaptar. Eu precisei comprar casaco e aprender a pegar o ônibus no frio e tal. E depois de um tempo, no início você tem aquela dificuldade, mas depois de um tempo você se acostuma. Então, o ser humano se acostuma. O ser humano consegue se adaptar. Mesmo não sendo ideal, uma coisa assim que, né, para mim, eu não gosto muito do frio, mas você se adapta. É a mesma coisa na vida amorosa. Você vê que hoje muitas pessoas até levantam bandeiras, falam, não, é melhor mesmo ser solteiro, não, ninguém deve... Por quê? Muitas dessas pessoas, elas se adaptaram àquela vida ali, elas aprenderam a gostar da solidão, né? Mas não quer dizer que a solidão é legal. Então você pensa que aquilo ali é legal. Mas basta você, por exemplo, ficar doente um dia você passar mal e você não tem ninguém ali. Você não tem ninguém para te ajudar, para te apoiar, para te levar em algum lugar. E você, ali naquele momento que você passou mal, você pensa assim, puxa, seria tão bom se eu tivesse um marido aqui, se eu tivesse uma esposa aqui.
né? Então, a pessoa ela se adapta, ela começa a falar para ela mesma que tá bom, que tá bom, tá bom, e ela começa então crer que tá bom, né? Fingir, viver como se estivesse bom, mas não tá bom. Não é legal. Não é legal porque você sabe que quando você precisa, você não tem. Muitos casados têm problemas que não resolvem, eles acostumam a viver com o problema. Hoje, muitos casais, por exemplo, uma das primeiras coisas a serem sacrificadas dentro de um casamento problemático é a intimidade, né? O sexo. Então, o casal está brigado, o casal está frio, o casal está chateado um com o outro, obviamente, não vai rolar intimidade. Aí, passa uma noite, 2, uma semana, talvez o problema não foi resolvido, e aí aquilo passa a se tornar comum. Quer dizer, o tempo com o problema não resolvido faz o casal se acostumar com aquilo, porque aí já pensa assim, bom, a gente não tem mais intimidade, mas também é porque não tem clima, porque isso vai justificando e simplesmente deixa aquilo ali se tornar normal. O tempo, ele é inimigo do problema. Quando você está com um problema e não está fazendo nada a respeito, o tempo só dá raízes para o problema, só faz o problema crescer, piorar, causar mais frustração, desgastar a relação. O tempo, ele não resolve o problema em si só. Muitas vezes a pessoa pensa que só dá tempo, né? Deixa passar o tempo, vamos deixar passar o tempo. Ela vai resolver, que o tempo vai resolver. O tempo é uma espécie de mágica que vai resolver o problema, e não resolve. Na melhor das hipóteses, você faz a pessoa se adaptar ao problema, mas não resolve o problema. O tempo, ele só é amigo nosso quando nós fazemos as coisas certas. É como se eu quebro o pé. Se eu quebrei o meu pé e o pé está quebrado, não adianta eu deixar o pé quietinho. Não, está doendo, fica quietinho aí, vou deixar quietinho. Se eu não colocar o osso no lugar e deixar o tempo passar, só vai piorar. Mas se eu for no médico e ele colocar o osso no lugar, vai doer. Quando ele mexer, vai doer. Mas depois que eu fiz a coisa certa e coloquei o osso no lugar, aí o tempo vai ajudar a curar. Depois que eu fiz a coisa certa. Compreendeu? Sim ou não? Então o tempo, ele só é amigo nosso quando nós fazemos as coisas certas. Aí o tempo vem e ajuda aquela coisa certa a criar raiz, dar fruto, porque eu fiz a coisa certa, eu plantei a semente certa. Então o tempo dá o fruto certo. Mas se eu estou vivendo no errado, se eu estou deixando uma situação errada permanecer, o tempo só vai piorar isso. Então, muitas pessoas, por exemplo, inclusive o solteiro, por que o tempo é inimigo do solteiro, o maior inimigo do solteiro? Muitos solteiros estão tão acostumados com a vida de solteiro, ou estão pensando erroneamente que eles vão encontrar uma pessoa, quando encontrar essa pessoa, se é para ser, vai ser, né? Essas frases que as pessoas falam. Se é para ser, vai ser, né? Quando aparecer, vai aparecer, né? Então eles estão tão focados em trabalho, estudo, em outras coisas, e deixando o tempo trazer a pessoa, que eles não procuram mais. Eles não procuram, às vezes não se cuidam, não estão com a antena ligada mais, né? Não estão mais olhando, não estão mais procurando. Não estão procurando chamar a atenção positiva, estão simplesmente deixando o tempo passar. Não, com o tempo eu vou encontrar, com o tempo eu vou encontrar. E o tempo, ele não vai necessariamente trazer a pessoa para você. Você tem que ser intencional sobre essa procura. A gente vive numa época de tudo agora, né? A ansiedade faz a gente querer tudo rápido, tudo agora. E na questão do solteiro, é óbvio, a pessoa está solteira, ela, como eu falei, o tempo é contra ela, então
Existem inclusive algumas datas difíceis, né, para o solteiro. Data de aniversário é difícil, né? Cada virada de ano novo, porque esse ano vai. No ano passado você falou que ia também, né? E não foi. Aí vem o ano novo de novo. Aí não, mas esse ano vai. Então são algumas datas que ficam pesando. E aí vem a ansiedade. Aí quando a pessoa quer a coisa rápida, porque a ansiedade faz ela querer a coisa rápida, resolver logo, vou resolver isso, né? Vou resolver. Aí o que acontece? Ela apressa, ela pula etapas, ela baixa critérios. Então, eu tenho que resolver essa questão, tenho que encontrar uma pessoa. Minha irmã já casou, minha prima já casou, fulana já casou, até a tia Gertrude já casou. Faltou eu. Então ela pula as fases e vai e arruma uma pessoa para poder resolver o problema da sua solteirice. Pronto, o tempo foi seu inimigo novamente. Então, a ansiedade faz a pessoa pular tudo isso. Ela não está bem, mas ela quer já ter outra pessoa, quer, como diz o mundo, dor de amor se cura com outro amor, não é isso? Olha as mentiras que vão criando. Se você vai casar e vai ter uma vida toda com a pessoa, faça coisa direito. Faz direitinho. Resolva antes tudo, fala tudo antes. Porque depois de casado, já vai dificultar muito, já é difícil, porque vocês são duas pessoas diferentes, vocês vão ter que se adaptar. E agora com mais questões que eram para ter resolvido antes, às vezes questões que eram para ter mostrado a você que não era nem para ter casado com essa pessoa. Então, as pessoas não querem ter o tempo, querem apressar. Não, eu tenho que me casar antes do 30. Antes do 30, não vou me casar depois do 30. Então, assim, a gente se conheceu hoje, eu vou fazer 30, vamos dizer assim, e no inverno, daqui a pouco. Então, vamos casar na celebração dos casamentos, agora em maio? Vamos casar. Quer dizer, a pessoa ela não quer fazer as coisas certinhas. E, obviamente, que o tempo vai ser um problema para ela, porque depois, agora, como é que ela vai fazer o que ela tinha que ter feito antes? Tem uma passagem lá em Eclesiastes, capítulo 9, que diz assim: voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira ou a corrida, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Veja só, ele está falando aqui de tempo e oportunidade. Porque o que a lógica diz, né? Ele recorreu aqui a algumas coisas que parece que não tem lógica na vida, mas se você pensar, são verdadeiras, ainda que fogem à lógica. Por exemplo, o que é a lógica numa corrida? A lógica numa corrida é que o mais rápido ganha a corrida, mas nem sempre o mais rápido ganha a corrida. Assim como também é a lógica que o mais forte ganha a batalha, mas também não acontece sempre. Que o sábio, o prudente, seja rico, porque ele é sábio, ele é prudente, mas o mundo está cheio de sábios pobres, sim ou não? Cheio de gente inteligente, mas pobre, com diploma ainda, e pobre, e muita gente que não é tão inteligente ou analfabeta e está rica. Então, são coisas que fogem à lógica, não é? E aí ele fala, porque o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, quer dizer, tempo, todo mundo tem 24 horas, e oportunidade vem e vai. O que eu posso fazer? Eu não estou no controle do tempo, né? O tempo vai passar, quero faça algo sobre isso ou não, e eu não estou no controle das oportunidades que podem me acontecer, porque eu posso estar preparado para uma situação, se ela vier a acontecer, mas eu não posso provocar as circunstâncias favoráveis que eu desejo, né?
Eu não tenho controle do mundo, das pessoas, para que tudo venha conspirar a meu favor sempre. Eu não tenho controle disso. Mas, como ele disse, tempo e oportunidade acontecem a todos. Qual é a minha responsabilidade? Você solteiro, você não está em controle das pessoas solteiras ou da pessoa que você ainda não conhece que vai ser o seu futuro marido ou esposa, mas você está em controle da sua aparência, você está em controle do seu coração, da sua vida espiritual, você está em controle do seu tempo. Por exemplo, toda quinta-feira você pode vir aqui aprender sobre a sua vida amorosa. Por mais que você diga assim, bispo, mas eu não estou vendo resultado, eu já faço a terapia há X tempo e não vi resultado. Você não está fazendo a terapia, na verdade. Você está contando dias e horas. Isso não é fazer a terapia. Quando você faz a coisa certa, você tem certeza que você vai colher. Você não fica preocupado com o tempo. Você tem certeza que você vai colher, porque você está fazendo a coisa certa. É o que diz o Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem o quê? Sem dúvida, não tem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quer dizer, quando você está plantando a semente certa, fazendo a coisa certa, você sabe que sem dúvida você vai colher. É claro que você gostaria de colher ontem, mas se não colheu ainda, não tem problema, continue plantando, você está no caminho certo, você vai voltar colhendo, amém? Então simplesmente continue fazendo. Porque eu penso assim, sabe, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então o solteiro ele pensa assim, a montanha para eu subir e conhecer uma pessoa e tal, e achar aquela pessoa, namorar, e noivar, e casar, essa montanha parece muito alta, muito longe, o topo dessa montanha está muito longe para mim. Mas se você não subir essa montanha, solteiro, para você realizar o teu sonho, você vai ter que subir outra montanha, a montanha da solidão. O tempo e a solidão passando, e a carência, a velhice, e ficando cada vez mais difícil. Então, a questão não é se você vai subir a montanha. A questão é qual montanha você vai subir. Sim ou não? Porque montanha todos nós estamos subindo. E mesmo depois de casado, você ainda vai continuar subindo a montanha, porque você não pense que você vai casar e agora vai colocar as pernas para o ar e tudo vai continuar bem. Não, você vai ter que continuar trabalhando, subindo a montanha junto com o teu marido. Todos nós estamos indo para o alto, para o céu. Então a gente está sempre subindo uma montanha. Amém? Então ele concluiu dizendo, tempo e oportunidade ocorrem a todos, e ele diz assim, que também o homem não sabe o quê? O seu tempo, quer dizer, eu não sei quando a coisa vai acontecer. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens. Onde? No mau tempo, no tempo ruim, que não é o clima, mas no momento ruim, quando cai de repente sobre eles. Quer dizer, quando acontece uma coisa ruim, um contratempo, você esperava uma coisa e veio outra, aí vem a frustração. Aí esse mau tempo faz você cair como um pássaro no laço, como um peixe na rede. Você é vítima desse cansaço, dessa frustração do mau tempo. E você não deve deixar isso acontecer. Teve o contratempo? Então, meu amigo, a vida, a corrida é daqueles que são ligeiros para levantar depois que caem. Não necessariamente dos mais rápidos. Amém? Tropeçou? Aprenda logo. Não demore. Você errou, a vida é cheia de erros. Então não demore para aprender o que você pode aprender dessa situação. E levanta rápido e continua andando, porque o tempo vai continuar passando.